que é o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Meu nome é Raquel Chilini Vanzanini, eu sou neuropsicóloga do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou doutora em Ciências da Saúde, na área de Neurociências, pela Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Psicologia aqui pela UFSC, né? Sou professora do Programa de Saúde Mental aqui da UFSC e da Faculdade de Medicina da Unisul. Atualmente, eu coordeno o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e sou colaboradora do 10º Plenário e da Comissão de Psicologia da Saúde do Conselho Regional de Psicologia 12. Então, gente, começando, vamos falar um pouquinho sobre essa live, que ela é ímpar, tem um caráter internacional, porque, gente, porque ela está muito top. Então, ela é ímpar também porque ela visa possibilitar aos profissionais, aos estudantes de psicologia do Estado, essa oportunidade de conhecimento e debate a respeito dessa visão da neuropsicologia no âmbito da deficiência mental. Essa, como eu estava falando para vocês, é uma live de alto padrão, em que nós três somos atuantes em neuropsicologia, temos vivência em instituições internacionais de referência. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho mais sobre os outros membros dessa live. A minha, por exemplo, foi na Universidade de Harvard e na Faculdade de Medicina de Miami. E, particularmente, aqui eu confesso a minha satisfação em estar não só entre profissionais de alto nível, mas também entre amigas. Sim, esse encontro ele é maravilhoso, ele tem tudo para ser altamente frutífero e ele é alusivo ao Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, que foi estipulado, né, como sendo 3 de dezembro pela ONU. E essa ideia foi conscientizar a população acerca da promoção de uma melhor qualidade de vida para pessoas que têm deficiência. Quando falamos em deficiência, nós falamos deficiência física, deficiência visual, deficiência mental, auditiva ou múltipla, né? Há pessoas que têm um quadro com deficiências associadas. E, normalmente, elas podem sofrer problemas tanto de discriminação como também de acessibilidade. Isso também nós vamos debater aqui. É um número expressivo atualmente na nossa sociedade, tendo em vista que a ONU cita que é aproximadamente 10% da população mundial. É bastante. Bem, e o foco hoje nosso é sobre a deficiência intelectual. Ela é uma condição clínica, caracterizada por limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo. Ela vai ser caracterizada por um funcionamento do intelecto abaixo da média, abaixo do esperado, e vai prejudicar habilidades mentais, como raciocínio, planejamento, resolução de problemas, do pensamento abstrato, a compreensão e aprendizagem, inclusive no âmbito de vivência de experiências, né? E eu noto que na minha prática clínica, muitas vezes ela pode ser associada também com condições neurológicas, como epilepsia, síndrome de Down, autismo, a paralisia cerebral, questões do desenvolvimento, por exemplo. E é sobre esse universo que nós vamos conversar hoje com pessoas muito especiais. Então, vamos começar dando boas-vindas para a doutora Tatiana Jaworski de Sarriec. Muito, muito, muito obrigada, doutora Tatiana. É uma alegria ímpar estar aqui com a senhora. Com você, né, amiga? Posso? Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite do CRP de Santa Catarina. E estou muito, muito alegre, muito contente de poder contribuir aí nessa discussão tão importante, né, sobre o desenvolvimento infantil e sobre a aprendizagem infantil. Fico bem, bem feliz. Doutora Tatiana, podia só comentar um pouquinho rapidamente, né, da sua experiência no exterior,
né, do seu breve currículo, só para nós contextualizarmos o nosso público, antes de iniciar sua fala, por favor. Então, eu sou formada em psicologia, né, pela Federal do Paraná, e desde que eu trabalhei já umas décadas atrás, eu trabalhei com neuropsicologia e com neuropsicologia infantil. E aí eu terminei a minha formação em psicologia e fui trabalhar com educação. Eu queria entender por que as crianças tinham problemas de aprendizagem, qual era a dificuldade, explicar como é que trabalhava isso dentro da abordagem da neuropsicologia. Então, eu fiz meu mestrado em educação e aí faltava um tripé, uma parte do tripé, que era trabalhar com a medicina. E aí eu fui fazer meu doutorado na medicina, na neurologia, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, né? E depois que eu tinha, então, esse tripé, eu voltei para a psicologia da evolução humana, onde eu fiz minha pós-graduação, meu pós-doutorado na Espanha, que é um país que valoriza muito o desenvolvimento infantil, né? E vocês estão vendo, esse é o meu gato, ele adora aparecer, né? Então tem que fazer a participação. Então, doutora, pode, por favor, então, iniciar a sua fala para nós nos deleitarmos. Então, vamos lá. O tema que me pediram hoje para falar, né, especificamente em relação a essa data da deficiência, especificamente a deficiência intelectual. Algumas coisas são importantes, tanto para os profissionais da psicologia quanto os profissionais das áreas afins, são os profissionais que trabalham conosco nas equipes interdisciplinares, né? Dentro dos hospitais, das clínicas, dentro da escola, dentro das instituições de ação social. Então, nós trabalhamos o tempo todo em equipes interdisciplinares, né? Então, o que é importante a gente pensar em termos de desenvolvimento infantil e da deficiência intelectual? Primeiro, que a deficiência intelectual ela está inserida na classificação, né, dentro do DSM-5, do novo DSM-5 desde 2013, como um transtorno de neurodesenvolvimento. E como todos os transtornos de neurodesenvolvimento, são transtornos mentais de aquisição. O que significa isso? Significa que a gente vai observar os sintomas, a gente vai observar o quadro na aquisição e no desenvolvimento dessa criança. Quer dizer, a gente não vai verificar que isso passou a acontecer, foi uma questão adquirida, né, num adulto ou num adolescente, mas que foi observado muito precocemente, muito tenramente, foi observado essas alterações. Então, a deficiência intelectual, assim como o transtorno do espectro do autismo, assim como o TDAH, assim como os transtornos específicos de aprendizagem, são transtornos de aquisição durante o desenvolvimento, né? Outro fator importante, como a Raquel bem colocou, é que nós vamos ter um conceito, ainda trabalhamos num conceito, diante do DSM-5, de uma inteligência analítica, de uma inteligência lógico e linguística, né? Então, a gente sabe que hoje, se a gente ampliando o conceito de inteligência, a gente tem inteligência motora, a gente tem inteligência artística, a gente tem inteligência interpessoal, intrapessoal, porém, né, essa classificação ela ainda leva em consideração essa inteligência analítica e linguística, que é a inteligência que nós usamos basicamente para o processo de aprendizagem e no processo adaptativo social. Então, na resolução de problemas, no nosso dia a dia, né? Que associado com um novo conceito, né, um conceito moderno, atual, de saúde mental e de saúde, que nós vamos entender que a saúde, ter saúde não significa a ausência da doença, mas significa como você lida com ela. Então, a ideia de funcionalidade e não de estrutura, como é a visão médica, né? Então, a gente vai entender a deficiência intelectual também assim. Aquelas pessoas, aquelas crianças que têm dificuldade
de uma adaptação, de uma funcionalidade nesse dia a dia. Né? Então, não conseguem planejar, ou não conseguem controlar, ou não conseguem inibir, ou não conseguem produzir e, consequentemente, ter uma adaptação neste meio, nesse contexto. Tá? Uma das coisas mais importantes que nós temos pontuado são os fatores protetores e os fatores de risco ao desenvolvimento infantil. Então, para a deficiência intelectual, nós também vamos ter fatores protetores e fatores de risco. Né? Então, quando, por exemplo, e não entendam que fatores protetores são fatores ao contrário dos fatores de risco. Isso é um equívoco que muitas vezes as pessoas podem pensar. Então, por exemplo, nós sabemos que o fator de risco para o desenvolvimento infantil é o alcoolismo, é o uso e abuso de álcool na gestação, certo? Então o fator de proteção é não usar álcool, não. O fator de proteção são campanhas, por exemplo, explicativas, da importância dos 1000 dias da vida desse bebê, campanhas educacionais explicativas em relação aos estilos parentais. Então, tudo isso são fatores de proteção. Aquilo que inibe, né, que diminui a possibilidade de uma criança vir a ter uma deficiência intelectual. Por exemplo, um exame genético, né, uma mãe que venha ter uma sequência de abortos, por exemplo, e que num determinado momento seja solicitado uma avaliação deste concepto perdido num dos abortos, para fazer uma avaliação genética, isso é um fator de proteção. Ou seja, a gente está avaliando, a genética está avaliando se existe algum fator genético que fosse favorecedor para um transtorno de neurodesenvolvimento. Tá? O fator de risco são os fatores que aumentam a probabilidade, né? Então nós vamos ter fatores de risco biológicos, nós sabemos que, por exemplo, a idade materna, né? A idade materna avançada, imprimir para as mães de primeira viagem, nós vamos imaginar outros fatores biológicos, né? Como algumas doenças metabólicas, maternas, alguns acidentes, né, algumas medicações, que são fatores biológicos. Existem fatores sociais, né, então uma desnutrição crônica, um déficit de ácido fólico, de ferro nessa formação, que acontece lá na base, nos primeiros 30 dias de formação deste embrião. Né? Então, hoje, a gente imagina quando uma mãe descobre que está grávida, né, mínimo 30 dias depois, esse sistema nervoso já está basicamente estruturado. E nós temos aí toda uma dedicação da obstetrícia, da ginecologia, em o mais rapidamente detectar essa gestação, para fazer todo o acompanhamento, para fazer todo o suplemento vitamínico, o suplemento mineral, que é importante na formação desse sistema nervoso e de outros sistemas desse embrião. Tá? Os fatores sociais, os fatores biológicos, os fatores psicológicos, quer dizer, como que é essa gravidez, em que momento de vida dessa mulher, em que momento, em que espaço nessa família, qual é a relação que se estabelece entre essa mãe e esse bebê, né? As relações de apego. Então, são várias questões que podem estabelecer, que estabelecem, né, ou que determinam o desenvolvimento, especificamente aqui falando, intelectual dessa criança. Tá? E os fatores de risco também. Então, duas coisas que todos nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil, seja no hospital, seja na escola, né, seja na clínica, ou seja em qualquer instituição de ação social, nós precisamos entender e saber identificar com clareza, dentro da história dessa criança, dentro da história de vida dessa criança, quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco.
E é muito interessante, Raquel, a gente pensar que fator de risco e fator de proteção não tem regra, né? Porque se eu perguntar para vocês assim, uma mãe é sempre fator de proteção? Infelizmente, né? Com muita dor no coração, a gente vai dizer que não. Que ninguém pode dizer que 100% uma mãe seja fator de proteção. Nós sabemos que em alguns casos, e alguns casos muito recentes, né? Uma mãe pode ser um fator de risco, um pai pode se transformar em um fator de risco. Uma escola, né, foi concebida para ser em si um fator de proteção, pode se transformar num fator de risco. Então, não há uma regra, ela é característica ou caracterizada em cada história de vida. Por isso que a gente precisa se voltar, se debruçar para a história de vida desta criança que nós estamos imaginando, para poder identificar os fatores de risco e os fatores de proteção, né? Então, é muito importante porque a gente vai poder entender. Hoje, a deficiência intelectual, ela tem uma prevalência muito alta na nossa população infantil, bastante alta na nossa população infantil. E na grande maioria, nós não identificamos a causa geradora disso. Agora, não é porque nós não identificamos a causa que a causa não exista, né? Nós ainda não temos, principalmente nos países não desenvolvidos, nos países pobres, nós não temos recursos para avaliar essa deficiência intelectual. Né? Nós sabemos que na deficiência intelectual, a principal causa da deficiência intelectual no mundo todo é a síndrome de Down, é a trissomia 21, né? E a segunda, biológica, e a segunda maior causa orgânica é o X frágil, que é uma síndrome bastante frequente, né? Daquela criança que a gente não encontra muitas vezes nenhuma correlação, tem um mau desempenho escolar, tem uma conduta agressiva, são crianças que têm uma desordem atencional grande, né? E que vêm sem meninos com um fenótipo, né? Um fenótipo facial clássico, tradicional do X frágil. Mas existem outras síndromes, como síndrome de Williams, existem várias outras síndromes, né, quadros genéticos, que muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque nos falta realmente recurso, né, para isso, muitas vezes tempo, muitas vezes recursos, muitas vezes dados, né. E outro fator extremamente importante são os fatores epigenéticos. Então, a gente tem falado muito dos fatores genéticos, dos fatores sociais, mas hoje o que nós sabemos com muita veemência, com muita força, são os fatores epigenéticos, que são os fatores que alteram a leitura genética. Eles não necessariamente façam alteração genética, eles fazem a expressão gênica. Então, um gene que não era para se expressar passa a ser estimulado a se expressar, ou um gene que era para se expressar e passa a ser inibido e não se expressa. Tá? Então, muitas vezes nós temos hoje vários fatores que podem gerar a deficiência intelectual, né? Que são fatores epigenéticos. E isso tem a ver com a nossa qualidade de vida na nossa vida moderna. Então, o estresse crônico, né? A nossa alimentação, o nosso sono, a poluição, e principalmente o fator violência, né? Então, existe hoje, nós sabemos que quadros muito agudos, né, de desenvolvimento infantil estão sendo observados, estão sendo observados por fatores epigenéticos por causa especificamente da violência. E quando a gente fala violência, o maior estudo que nós temos sobre isso são na Europa, né, nas crianças que fazem, nos imigrantes europeus que vão da Síria, que vêm do Oriente para o Ocidente. Mas se a gente pensar no Brasil, nós também temos um conjunto muito grande, né, de crianças em situação de vulnerabilidade.
e de muita vulnerabilidade social, violência sexual. E o que acontece? Essas crianças precisam ser observadas, essas famílias precisam ser observadas, porque essas alterações são transgeracionais, ou seja, uma vez que você tenha uma mudança, faça uma mudança numa geração, isso pode perpetuar por outras gerações, mesmo que os fatores que desencadearam não estejam mais presentes. E a violência tem essa força, né? Então, nós, enquanto profissionais da saúde e profissionais da educação, precisamos saber reconhecer isso, precisamos saber identificar e classificar a importância disso, né? Nós temos desenvolvido na Universidade Federal do Paraná, na qual eu pertenço, um material que nós estamos chamando de inventário de risco e proteção, de fatores de risco e proteção Brasil, chama-se Inventário Brasil, que é um inventário que vai classificar o grau ou o nível de fatores de proteção e o nível de fatores de risco que uma criança tem. Porque não basta identificar apenas os fatores de risco, por exemplo, você identifica uma criança com síndrome de Down, por exemplo, né? Uma criança com síndrome de Down é uma criança que tem um risco biológico, ela tem um fator estabelecido já de alteração de desenvolvimento por um risco biológico. Bem, agora, falar numa criança com síndrome de Down, que nasce numa família, que é acolhedora, que é estimulante, que vai atrás, que se movimenta na busca de muitos programas, né, que busca as instituições, é uma. Ter uma criança com síndrome de Down, uma família que não acolhe, que rejeita, que esconde, né, e que não é criança. Então, a primeira criança tem um fator de risco? Tem, mas tem um grande fator de proteção. A segunda criança tem um fator de risco? Tem, mas não tem um fator de proteção. Então, é uma valência, é uma conta, né, uma equação de forças aí que é diferente e que nós, profissionais, precisamos saber. Então, não é a presença apenas do elemento de risco, mas se existem fatores que neutralizam ou que minimizam esses fatores de risco. Então, essa relação, essa valência, ela precisa ser feita por nós profissionais, psicólogos da educação, da saúde, enfim, né? Com isso, sabendo identificar esses fatores de risco, né, sejam gestacionais, sejam eles genéticos, sejam eles ambientais, a gente vai conseguir entender melhor o quadro, a forma de desenvolvimento dessa criança e dessa família, né, resgatando um pouquinho o nosso querido Bronfenbrenner, né, então trazendo um pouquinho essa ideia dessa visão ecológica que tanto a neuropsicologia trabalha, né? Com essa questão de neurodiversidade, a gente precisa entender que são cérebros que funcionam de uma maneira diferente. E é muito importante termos cérebros que funcionam de maneiras diferentes. E acolher e saber trabalhar, isso é um desafio muito grande e muito importante para o psicólogo do século XXI. Quero deixar aqui minha fala e deixar em aberto para as nossas perguntas na sequência. Muito obrigada, Raquel. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, doutora Tatiana. Maravilhoso, muito esclarecedor. E queria aproveitar e lembrar ao pessoal acerca da nossa ordem, né? Então, ao final da doutora Clarice, nós abriremos para perguntas. Temos também um espaço pelo chat do YouTube e também por aqui. E aí selecionaremos, conforme a ordem de chegada e relevância, as perguntas para as nossas palestrantes. Ok? Obrigada. Bem, agora vamos chamar a doutora Clarice Pérez, que vai também nos
também, assim como a doutora Tatiana, vai nos encantar também com a sua fala sobre a sua experiência, vai abordar o autismo, TDAH, inteligência artificial e meditação. E aí, seja bem-vinda. Boa tarde para todo mundo, que alegria. Muito obrigada também por estar aqui. Eu estou feliz que estamos numa live entre amigas também. Não é? Queria te pedir, inicialmente, para falar um pouquinho, brevemente, da tua formação e depois, hora do show aí. Bom, muito obrigada, estou muito feliz, como sempre, falar de neurociência, neuropsicologia, estar na nossa praia, né? Literalmente, onde nós estamos no mar. Estou convidando todos vocês para virem ficar aqui junto comigo no barco, pedindo desculpas talvez por algum problema de internet, mas a gente está fazendo o melhor que pode, como sempre, e entre amigas, né, que disso se trata, vai ser muito mais especial, com certeza. Muito obrigado, Tatiana, Raquel, minha amiga Raquel, que a gente tem 2 trabalhos maravilhosos juntos, nosso livro, esse aqui convidado, Raquel, incrível, né? Essa mulher é maravilhosa, tá aí, ó, para todo mundo, indicação dos nossos livros, nosso trabalho, facilitando, né, a vida dos estudantes, profissionais e das famílias com que a gente trabalha. Eu me chamo Clarice Pérez, sou doutora em psicologia, cidadã do mundo, navegadora, mãe, multipluri, certo? E atualmente estou trabalhando como investigadora na UCLA, na universidade, moro e trabalho na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Fiz meu doutorado na Espanha, sou especialista em criança e adolescente, e também trabalho com os pais dos meus pacientes, dos cuidadores dos meus pacientes, e também sou professora universitária. Amo o que eu faço, acho que todas nós aqui amamos, isso é incrível, maravilhoso, né? Ontem eu estava conversando com a Raquel, dei uma aula especial para um curso de pós-graduação de neuropsicologia no Brasil, e os alunos me perguntaram isso, né? Qual era a motivação, né? Ou a importância da nossa profissão. Então eu falei que desde logo a primeira coisa é o amor, porque se você ama o que você faz, você está motivado, você tem paixão por aquilo, você quer realizar o melhor de você, e é isso que a gente faz na nossa prática, né, terapêutica, e na minha prática como professora, e na minha prática no laboratório. Então hoje eu vou estar conversando um pouquinho para vocês sobre a minha especialidade, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o autismo, enfim, crianças que têm necessidades especiais. Quando eu fui convidada pela Raquel, pela minha querida amiga Raquel, eu li aí que a gente tem um título, né, deficiência cognitiva. Eu confesso que eu estou há muitos anos fora do Brasil, sempre viajo para falar, dar congressos e trabalhar, inclusive, no departamento da Raquel aí de neuropsicologia do Hospital da UFSC, muito agradecida. Todos vocês, Tatiana, uma querida também, a Universidade do Paraná, maravilhoso. O Brasil, nosso país, tem profissionais incríveis, com certeza. Então, eu vi aí deficiência cognitiva. Eu acho que deficiência fica um pouco curto, né? Se a gente está buscando conscientizar a sociedade mundial, né? Porque, obviamente, o problema... Eu prefiro transtorno, né? O transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Porque, obviamente, nós somos um sistema complexo, o nosso cérebro, nós somos especialistas em estudar o cérebro e o funcionamento do cérebro, mas nós sabemos que nós não somos só o cérebro, né? Nós somos todo um sistema conectado, neuronal, neurofisiológico, né? Todos os nossos sistemas estão em conexão, inclusive o cérebro, os nossos descobrimentos são de que o cérebro funciona. Obviamente, historicamente, nós dividíamos, né, o estudo e como compreender o cérebro, mas nós estamos caminhando para essa complexidade que ele é e que funciona tudo junto, né? Então, uma conexão toda trabalhando em conjunto para ter o melhor desenvolvimento. Né? E nós trabalhamos, então, com pessoas que têm essas necessidades, que têm esses transtornos, e hoje nós vamos estar falando dos
especificamente da nossa área, mais da nossa área, que é o neurocognitivo, mas eu não vou ser repetitiva, porque a Tatiana falou excelente, ela é uma profissional maravilhosa, uma especialista, quando nós nos conhecemos, em bebês, né, neonatal, a fase neonatal, enfim, o quanto é importante, né, desde a concepção, a gente ter esse historial do nosso paciente e entender o que passou aí na vida desse paciente, porque cada detalhe faz muita diferença quando a gente tem um paciente na nossa frente. Obviamente, se ele procurou um profissional, no nosso caso, neurocientistas do cérebro, neuropsicólogas, porque ele está necessitando da nossa ajuda, né? Então, a gente tem que fazer essa anamnese, esse histórico e buscar, obviamente, desde a concepção, o que causa os transtornos do neurodesenvolvimento. Claro, a gente está falando da atenção, a gente está falando da memória, a gente está falando da aprendizagem, a gente está falando da linguagem, das funções executivas tão em moda, não é? Obviamente, são fundamentais para todo o nosso sistema, das nossas habilidades perceptuais motoras, enfim, dos nossos domínios neurocognitivos, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho do autismo, sobre o reconhecimento social, né? Nós somos seres sociais, e, portanto, para a gente ter uma vida mentalmente saudável, psicologicamente saudável, a vida social em torno é fundamental. Então, aqui nas minhas anotações, eu coloquei que eu aprendi muito cedo que o amor tem um poder imensurável na vida do ser humano. E também a falta dele, muitos prejuízos. Então, a gente vê isso na consulta, a gente vê isso com os nossos pacientes, a gente vê na clínica, a gente vê isso no hospital. Raquel, uma profissional que está constantemente, vive praticamente dentro do hospital, acho que é a segunda casa dela. Eu sou mais agora laboratório, eu tenho que confessar que eu amo trabalhar no hospital, mas agora não é um bom momento, mas enfim, nós estamos todos, né, vivendo uma situação diferente no mundo, né? O que eu chamo de vírus guru, porque de uma certa maneira está expandindo a nossa consciência de uma maneira geral, como pessoas, como profissional, como humanidade, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo, mas enfim, quando eu trato os meus pacientes, do qual eu uso várias ferramentas para que a gente tenha uma melhora na vida desse paciente. Uma das abordagens que eu trago da ferramenta é a meditação. Então, nós temos um núcleo de um centro, né, de meditação, de mindfulness na UCLA, que é a universidade onde eu represento, que se chama MARC, M-A-R-C, é fácil de encontrar, e que tem todas as investigações e toda a prática e muita informação para todos que quiserem conhecer como que a gente trabalha. E então eu tenho excelentes resultados com a meditação, meditações curtas, uma terapia. As crianças e os adolescentes são altamente receptivos, os meus resultados são incríveis. Eu realmente, em poucas semanas, a gente consegue perceber a melhora desses pacientes. Então, eu recomendo definitivamente a meditação na prática do neuropsicólogo, certo? E obviamente, quando a gente fala em meditação, uma questão muito ampla, porque é uma conscientização não só com o teu paciente, né, aquele compromisso que você está fazendo na hora do tratamento, mas também é uma percepção sua como pessoa, como profissional, que também, obviamente, vai beneficiar a sua atuação como profissional, como qualquer profissional, qualquer área, mas no nosso caso, a atuação, quando você vê, às vezes eu chego a ver 8 a 12 pacientes por dia, então, claro, é pesado para que você trabalhe com situações mentais mais profundas, e essa situação você tem que também estar de bem com a vida, você tem que estar bem, né? Você tem que estar saudável. Nós temos que estar trabalhando no outro, mas também muito em nós. Então, definitivamente, eu gostaria de aproveitar esse convite maravilhoso da minha amiga Raquel e minha querida amiga Tatiana para estar aí
abrindo, compartilhando a minha experiência com vocês, de que a meditação, sim, é bastante eficiente na nossa prática. E ontem, quando eu estava conversando com esses alunos, eu conversei com a Raquel também, interessante eu trazer para vocês que o ano que vem, nós estamos já trabalhando com a inteligência artificial, aqui já é uma realidade na nossa prática do laboratório, e eu gostaria de, eu sei que nós poderíamos fazer uma live só sobre isso, maravilhoso. Definitivamente a inteligência artificial vai beneficiar em muito a nossa prática da saúde mental, da saúde como um todo, da sociedade em geral, mas da saúde mental. Mas eu gostaria de esclarecer, porque existem muitas confusões atualmente sobre a inteligência artificial, muitas fake news, muito exagero, né, muita desinformação. Então, gostaria assim, de dar a minha opinião como prática, sim, porque ontem os alunos me perguntaram se nós iríamos ter no futuro um teste universal para os nossos pacientes com transtornos do desenvolvimento cognitivo ou do desenvolvimento neurológico, e eu falei que eu não sabia, mas que eu gostaria que isso existisse, obviamente, porque facilitaria muito a nossa vida, né? Eu nunca fui uma profissional de passar testes, porque inclusive aqui nos Estados Unidos nós temos específicos profissionais que passam testes, mas os testes me ensinaram muito sobre meus pacientes, eu estudei a maioria deles que eu aplico para o autismo, para o TDAH ou para outros transtornos psiquiátricos infantis, eu estudo o teste e eu conheço muito do meu paciente pelo teste, mas eu sempre tomei cuidado porque a minha prática profissional é de você não colocar etiquetas nos seus pacientes, é você fortalecer, né, a fortaleza dos pacientes, principalmente quando você trabalha com criança e adolescente. Então, eu adoraria que no futuro nós tivéssemos facilitaria muito, e está já facilitando muito a nossa vida, a nossa prática, com tantos dados colocados dentro de um computador. Nós não somos um computador, o computador nunca vai substituir o ser humano, isso tem que ficar bem claro para todos nós, ainda que a inteligência artificial seja uma coisa agora muito falada, nós ainda somos babies nela, estamos ainda descobrindo os sistemas para que o funcionamento de todos esses dados entrem no computador e que você possa fazer ele se aproximar ao funcionamento cerebral, no caso da Deep Learning, né? Mas, enfim, isso ainda, estamos ainda no caminho fazendo muitas experiências não é? Tendo, assim, realmente algoritmos e informação que nos ajude a chegar a atender aquele ser humano. Mas a gente não pode esquecer que na nossa prática, principalmente agora na pandemia, que todos estamos nos adaptando online, a tecnologia faz parte da nossa vida, a humanização, né, essa necessidade para um tratamento psicológico, neuropsicológico, para a nossa prática de saúde mental, o contato com a pessoa, nós somos seres sociais, portanto, nós somos saudáveis quando vivemos em sociedade, né? Isso é a questão da maior dificuldade que nós encontramos num cérebro do autista, é uma característica do autismo, também é uma característica do déficit de atenção, também é característica de vários outros transtornos infantis, e ainda que a inteligência artificial nos ajude muito e vai nos ajudar, e eu não creio, não sei se vou estar viva para ver todas as maravilhas, mas enfim, não vai nos substituir, porque o sistema do ser humano, nosso cérebro e todo o nosso funcionamento as palavras ficam pequenas, né? A linguagem humana é pequena para expressar o que significa, o que nós somos, né? Então, eu queria falar um pouco, ter citado isso. Minha amiga, vamos lá. Só eu estou falando, falo muito. Oi,
Muito, muito obrigada, muito obrigada. Meu Deus, nos encanta. A Tatiana nos encanta, a Clarice nos encanta. O que eu vou dizer para vocês, né? Obrigada às duas, que inclusive a gente tem a satisfação de ter vocês, né, colaborando no nosso núcleo de neuropsicologia e saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ainda, além disso, vocês ainda nos abrilhantam no núcleo, né? É importante, gente, Raquel, temos querida, algumas importante a gente, já que nós estamos aqui em 3, 4, 5 mulheres, né? Ainda tem as maravilhosas queridas que estão nos ajudando aí, que não aparecem, né, na nossa produção. É importante a gente citar também o quanto a presença feminina no mundo científico, na qualidade científica, né? Laboratórios, inclusive na tecnologia, da inteligência artificial, e todas as áreas da ciência, da nossa área de neurociência, as mulheres estão tendo espaço, estão tendo bolsas de estudo, estão tendo facilidades, né, de estar presentes e fazer desse nosso mundo um lugar melhor. Viva a mulher! As cientistas, mulheres. É verdade, né? É verdade. E eu acho que acho que a Tatiana vai concordar conosco, né? Que a gente vai devagarinho matando um leão por dia, né? E por competência a gente vai mostrando o serviço, né? Da gente, não é, Tatiana? Entendo. Não entendo. Não entendo. Porque ninguém, né, nos reconhece porque nós somos lindas, maravilhosas ou glamurosas, né? Porque a gente vai matando o leão por dia junto, não tem jeito, né, Clarice, né, Tatiana? Gente, muito obrigada. E temos algumas perguntas para as duas. Vou começar com uma pergunta para Tatiana. Pode ser, Tati? Pode ser. Manda. Tatiana, o QI pode variar ao longo da vida de uma pessoa? Haveriam testes mais sensíveis para isso? Obrigada. Claro que o QI pode variar. Ele varia, ele pode variar, né? Ele tem fatores. Se a gente está falando em fatores que otimizam, fatores que enfraquecem a inteligência, isso pode acontecer a qualquer momento. O importante da gente pensar, quando a gente pensa em QI, que inteligência não é QI, né? QI, ele é uma medida específica, uma forma de medida de inteligência. Então, a gente não pode confundir QI, que é um coeficiente intelectual, com inteligência. São coisas diferentes. O QI, ele é uma medida de inteligência. E aí, se eu pergunto para vocês assim, para quem está nos assistindo, quem é mais inteligente? Um bebê ou uma criança de 10 anos? Então, assim, quando a gente fala no conceito qualitativo de inteligência e também no conceito quantitativo de inteligência, um bebê, ele não é menos inteligente que uma criança de 10 anos. Isso não existe, ou do que um adulto, né? A inteligência, ela é uma qualidade que ela é proporcional ao momento temporal histórico do seu desenvolvimento. Então, para um bebê, né, que tem 6 meses ou 8 meses, abrir um pote, isso é tão difícil quanto resolver um cálculo matemático hipotético para um adolescente de 14, por exemplo, né? Então, isso ele é proporcional, não existe essa... E outra questão que o QI leva em consideração é que, quando vocês lembram da fórmula estatística do QI, ele leva em consideração a idade cronológica do sujeito. Então, sempre aquilo que você responde, ele está paralelo, ele está comparado com a sua idade cronológica. Então, quanto você deve saber, quanto você deve atingir quando você tem 5, quando você tem 15, quando você tem 20 ou quando você tem 80 anos. De maneira geral, esse padrão, quer dizer, o que você vai variar é muito pequeno, né? Então, se você pegar a grande parte da população, que é a média
no mundo, isso vai variar muito pouco. Então, a margem de variação, ela é muito pouco. Porém, existem fatores que podem ou potencializar isso ou enfraquecer isso, né? Então, você pode ter uma criança, você pode ter um adolescente que venha se desenvolvendo bem e porque por algum fator haja um empobrecimento cultural, um empobrecimento social ou mesmo um fator biológico de risco que possa fazer aumentar essa inteligência. Como o inverso também é verdadeiro, né? Você pode ter uma criança que vinha numa situação de vulnerabilidade, numa situação de diminuição, numa situação de atraso, né? E você potencializa através da educação, você potencializa através do afeto, você potencializa através das relações, né? E essa inteligência, então, se desenvolve, né? O que nós precisamos pensar são os potenciais de base que geram a inteligência. Tá? O que significa dizer isso? Significa que nós temos potenciais, o nosso cérebro tem estruturas que embasam essa inteligência e que eles podem ser, essas estruturas, elas podem ser prejudicadas por alguma coisa aguda que aconteça durante o desenvolvimento, em qualquer fase do desenvolvimento. Né? E o contrário também é verdadeiro, você pode potencializar. Porém, quando você pega a ideia de altas habilidades e superdotação, né? Eu consigo construir um sujeito com altas habilidades, eu consigo, através da estimulação ambiental, social, cultural, afetiva, levar um sujeito a ser altas habilidades de superdotação? Não. Isso, não, a gente sabe que não. Você pode desenvolver um sujeito talentoso, você pode desenvolver um talento num sujeito, mas você não desenvolve aquilo que hoje nós entendemos no conceito de altas habilidades e superdotação, né? Você potencializa ou você minimiza, tá? Então, esses fatores, essa interação, como foi falado antes por mim, pela Clarice e pela Raquel, você pode potencializar esses fatores ou minimizar esses fatores em relação à inteligência. Tá? Queria Muito só obrigada, aproveitar essa fala maravilhosa da Tatiana, porque potencializar, eu sempre falo para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes, para os meus estudantes, alimentação é um potencializador, exercício físico é um potencializador, meditação, no caso que nós estamos sugerindo aqui, é um potencializador. O sono, a qualidade do sono, fundamental para você potencializar, né, todo o seu funcionamento, o seu neurodesenvolvimento, então são situações que qualquer um de nós, vamos pensar, né, que são uma situação de pessoas que têm a condição, infelizmente, não se trata de todo mundo, mas eu quero dizer qualquer no sentido de que é possível você potencializar e muito com essas situações que estão à nossa mão, né, do dia a dia. Sim, sim, e isso interessante que vocês falaram me remete à baixa nutricional do quadro de vitamina do quadro B, né? Então, B1, B12, às vezes vem o paciente com déficit cognitivo, né? E às vezes é uma questão metabólica, hormonal, neurotransmissores, vitamínicos, né? Bem como o que a Tatiana falou, e depois você reavalia, ele está com um quadro de memória melhor, de aprendizado melhor, né? Tem muitas variáveis mesmo, como vocês estão mencionando mesmo, né? Super. Gente, uma perguntinha agora para Clarice, pode ser, Clarice? Claro. Clarice, haveria um tratamento específico para adolescentes e adultos com TDAH e autismo? Um tratamento específico? Bom, o TDAH... indicado para tratar adulto e adolescente com isso? Bom, definitivamente,
todo o criança, o adolescente adulto que for diagnosticado, tiver um diagnóstico de autismo ou de TDAH, eu sempre também defendo que nunca vem sozinho, infelizmente, esses transtornos, né? Vem num combo que a gente chama de comorbidades, eu não sei em português, mas eu acho que é o mesmo, né? Não vem sozinho. Então você é como uma terra, né? Que pode, qualquer coisa que você, qualquer semente que você bote ali pode germinar muito rapidamente outros transtornos mentais. Então esse é o maior cuidado que uma terapia precisa. Obviamente, esse paciente diagnosticado com TDAH, com autismo, necessita terapia, né? Não só de um neuropsicólogo, mas de um neuropediatra, o pediatra, possivelmente, a própria escola ou a família. Normalmente, se está numa instituição de ensino, é onde se desperta os problemas e desperta a família para um diagnóstico, mas enfim, falando de adolescente e de criança e adolescente adulto, o tratamento é um tratamento clínico, né? É o que você necessita, porque o diagnóstico do TDAH, por exemplo, é um diagnóstico clínico. Então, o autismo também já é mais profundo, porque você tem, normalmente vem derivado de um neuropediatra para um neuropsicólogo, mas o tratamento não é que seja específico, mas é que os especialistas como eu em TDAH ou em autismo, as nossas ferramentas para o tratamento são específicas e o ideal seria você buscar um especialista do transtorno, para que não fique muito generalizado, para que não leve muito tempo, para que essa criança se desenvolva melhor, para que tenha um atendimento, ou para que tenha um incremento na sua vida, de qualidade da sua vida, de qualidade, dependendo da situação, se é hiperativo, se tem déficit de atenção, qual é o grau de autismo, qual é o nível do autismo. Então, para que essa criança tenha uma vida o mais normal possível, nos seus iguais, ou o adulto, porque normalmente quando um adulto chega, e nós temos muitos casos de adultos, e inclusive eu tenho amigos especialistas em idosos, em geriatria, que descobrem já depois dos 40, 50 anos o diagnóstico. Então, claro, são pessoas que têm algum problema, obviamente, na sua vida, em questão de relacionamento, problemas com trabalho, problemas com sono, algumas alterações que dificultam muito a vida, né? E, digamos assim, o êxito naquilo que a pessoa quer desenvolver na sua vida. Então, sim, um tratamento de um especialista é o melhor caminho. Ai, que bom, obrigada. Agora uma pergunta porque nós estamos recebendo perguntas, né, de vários meios, né, do YouTube, enfim, do chat. E agora uma pergunta para as duas, né, se as duas puderem dar o seu posicionamento, né, como se dá a avaliação neuropsicológica da deficiência intelectual relacionada a pacientes que têm lesões cerebrais efetivamente? Um comentário de cada uma de vocês sobre isso, por favor. Tatiana, podemos começar contigo? Sim. Olha, gente, é muito interessante isso, né? Então, quando a gente fala paciente, vou entender que é uma criança, que é um adolescente, que é o nosso tema, né, aqui, mas também poderia ser um adulto, né? Ou poderia ser uma criança também, não fica a teu critério. Existem vários estudos, né? E é muito interessante que no pós-guerra são estudos que vêm muito no pós-guerra, com soldados lesionados, com pessoas lesionadas de guerra. Existem autores, um autor americano chamado Goldstein, que é um neuropsicólogo bastante famoso. E o que nós sabemos? Nós sabemos que existem alguns erros ou alguns tipos de resposta que são padrões de lesões cerebrais. Então, quando a gente trabalha, né, o pessoal da psicologia, a gente trabalha com psicometria, sabe? Por exemplo, no Bender, né? Então, você trabalhar com estereotipias motoras, inversão de resposta. Então, por exemplo, eu tenho um estímulo na minha habilidade visoconstrutiva e você, sem alterar, sem mexer no cartão, você altera a disposição da construção do espaço da figura. São sinais neurológicos,
né, que são conhecidos, já são bastante conhecidos, e que são indicativos bastante consistentes de lesões neurológicas. Então, uma das coisas mais importantes da neuropsicologia, né, que é diferente da psicometria, é que a psicometria clássica, ela vai levar em consideração apenas a resposta do sujeito. Então, eu pergunto para a criança o que é um disparate, né, no vocabulário. E a criança me responde, não sei. Ela ganha 0. Eu pergunto para outra criança o que é um disparate. E a criança me responde, disparate é um foguete. Ganhar 0, porque disparate não é um foguete. Né? Então, a psicometria, ela é clássica nesse sentido, independente da resposta, se o sujeito não me der a resposta que eu espero, ela tem que estar errado ou certo, ele pontua ou não pontua. A neuropsicologia, ela tem um caráter diferente, ela lida com a psicometria de uma maneira diferente, porque não é só a resposta que é importante, ou muitas vezes não é a resposta que é importante, mas é o processo de formulação daquela resposta. Então, uma criança que chega para você e fala o que é disparate, ela diz não sei, ela está dizendo que ela tem um cérebro bastante rígido, um cérebro bastante quadradinho, né? Ela faz um comparativo com o som no seu buffer de memória, não tem nenhuma correlação, ela diz não sei. A outra criança também não sabe o que é disparate, mas ela faz uma associação auditiva, ela fez uma associação fonológica. O que ela está te dizendo? Que ela tem um cérebro muito mais plástico, que ela tem um cérebro muito mais adaptado, porque ela vai pela funcionalidade. Então, não é a resposta em si que para nós é importante, mas a forma de construção dessa resposta, que a gente chama de análise de tarefa. Então, a metodologia de trabalho da neuropsicologia é análise de tarefa. Nós trabalhamos a maneira com que foi processada essa informação. Então, nós podemos chegar a uma resposta porque temos uma memória muito boa, ou porque temos uma atenção muito boa, ou porque temos uma memória auditiva muito boa. O perfil cognitivo utilizado para responder uma determinada questão, ele é muito mais importante para a neuropsicologia do que a própria resposta em si, né? Então, essa análise de tarefa, ela é fundamental, tá? Então, mais ou menos isso. Passo aí para a Clarice fazer a parte dela. Eu vou fazer uma maravilhosa. Você podia ficar te ouvindo aqui 1 hora, pode falar. Também. Eu vou fazer uma metáfora. Tatiana, eu vou fazer uma metáfora que eu gosto muito. Eu acho que o neuropsicólogo, acho não, com certeza eu vejo todo dia no laboratório, na clínica, no hospital. O neuropsicólogo, ele vê a floresta. E outros terapeutas ou outros profissionais, inclusive o próprio paciente, vê só a árvore. Né? Então, claro, quando você vê todo o contexto, né, você dá chance, inclusive, para aquele paciente botar suas potencialidades em jogo e poder transcender as suas dificuldades, seus transtornos. Então, disso se trata, né, uma formação do neuropsicólogo, pelo menos o que é na minha prática, porque nós realmente, na tua fala primeira, falava sobre, às vezes não temos no Brasil, infelizmente, os recursos tecnológicos para fazer umas análises muito mais profundas, como no caso eu tenho no meu laboratório. Eu lembro que eu brincava quando eu comparava Brasil, Europa e Estados Unidos, eu dizia que no Brasil a gente sonha com aquele equipamento. Na Europa, tu consegue chegar perto dele. E nos Estados Unidos, tem 2 ou 3 para utilizar. Então, essa é a realidade que eu vivi na minha formação acadêmica. E hoje, eu realmente poderia pegar essa criança que deu uma resposta mais rígida, como você falou, e botar ela numa tomografia, ou botar ela numa ressonância funcional, ou fazer um EEG com ela. Em poucos minutos, ou em 1 hora, eu posso ter uma bateria de resultados que vai me dar um campo de trabalho muito mais rico de atuação, porque disso se trata. Não é só o profissional diagnosticar e dizer, você tem isso, as suas dificuldades nos nossos sentidos, obviamente, não funcionam bem em algum setor, eu estou identificando isso, muito bom. Então, os pais têm aí uma pasta cheia de diagnósticos. Ok, mas o que nós vamos fazer
Essa criança precisa estar se sentindo, ela precisa se desenvolver intelectualmente, ela precisa aprender, ela precisa falar, ela precisa escutar, ela precisa enxergar o mundo, interpretar, dar uma resposta à demanda que ela tem. Então, eu acho que esse é o nosso principal também, né? Além de sermos estudiosos, esforçados, estar aí constantemente conhecendo todos os testes, os tradicionais, os mais inovadores, temos que estar estudando tudo isso. Além disso, a gente tem que estar dando essa disponibilidade para o nosso paciente, dele ter uma vida melhor, sempre no resultado final. Gente, muito obrigada. Sabes que isso que a Clarice comentou agora me lembrou um dos momentos que eu me senti gente pequena, né? Quando eu fiz estágio lá na Universidade de Miami, eu entendi o que o problema para os caras né? A Tatiana vai me entender, passar longe do que é para a gente, né? Então, eles... quer dizer, o cara tem uma máquina de café em cada sala, né? O cara tem 500 testes maravilhosos para escolher, 3 tipos de espaço físico, com clínica, com equipe total e tudo disponível, e a gente, às vezes, não tem a cadeira quebrada, né, para o paciente sentar. Então, o nível que a Clarice está falando da preocupação é outra. E aí eles falaram assim, olha, a gente admira muito o profissional brasileiro, porque vocês são muito criativos. E somos, né? Porque a gente dá nó. Hoje eu entendo quando fala aqui, né? Que a gente dá nó em água, né? Nós somos muito profissionais, né? Também eu quero defender vocês, mesmo estando fora, porque temos excelentes, como vocês duas, excelentes profissionais no Brasil, sem os recursos necessários. Feitos trabalhos incríveis. Outro dia que nós tivemos uma experiência, a Tatiana, ela contou sobre uma estudante dela, alguém que estava fazendo um desenvolvimento, lembra, Tati? Nós estávamos falando sobre o trigêmeo, ou seja, um dispositivo que nós criamos aqui na UCLA, o meu laboratório, meu departamento, para o tratamento da epilepsia e do TDAH, com esse estímulo do neurotrigêmeo. E tem excelentes artigos e profissionais brasileiros, inclusive aqui, que fazem trabalhos incríveis, com todas essas dificuldades que, infelizmente, todo mundo enfrenta, mas que, infelizmente, o Brasil também enfrenta uma realidade, e vocês, melhor que ninguém, podem dizer isso. Ou seja, não deixamos de ter qualidade profissional e buscar o melhor para o nosso paciente, estarmos nos formando, né, como profissionais pelo mundo, porque a mulher, né, voltando um pouquinho, não é só profissional, mas ela também é mãe, ela também é dona de casa, ela também é esposa, ela é uma série de contextos, além de cientista. Então a gente merece troféu e medalha. Ai, obrigada, né? Obrigada, merecemos, né? E os nossos pacientes merecem o melhor, e eu sei que a gente faz isso por eles, com certeza. Porque a gente tem muito amor à camisa, na realidade, né? Isso acho que é uma grande mola propulsora, né? Que nós temos, né? Gente, tem mais algumas perguntas, né? Dá para aproveitar vocês um pouquinho mais só? Temos aqui uma pergunta, não sei qual das duas poderia responder, porque eu acho que serviria para as duas, né? Se é possível uma criança com deficiência intelectual ter dislexia como comorbidade. E se as duas respondem ou uma poderia responder, como é que vocês preferem? Quer que eu comece, Clarice? Pode começar. Então, veja, nós temos aí dois transtornos, né? O DI e o transtorno específico de aprendizagem. Em se tratando em dislexia, nós não estamos falando de uma dificuldade escolar, né? Nós estamos falando de um transtorno específico. Então, são coisas bem importantes da gente separar. Então, a gente não está falando de uma dificuldade escolar, daquela criança que vai mal, e que tem um baixo desempenho. Nós estamos falando de um transtorno específico de aprendizagem, no caso aqui, um transtorno específico de leitura, né? Pelo DSM-5, né, de 2013 para cá, sim, seria possível. Tá? Nós, na clínica, concordamos com isso? Não, nós não concordamos com isso. Então, isso é um fator
importante de ser discutido, porque no DSM-4 não podia haver essa comorbidade. O fator de inteligência ele era excludente. Quando você tinha uma criança com um nível intelectual abaixo da média, né, ela era excluída para transtornos de aprendizagem caso de dislexia. Tá? Então, você só tinha dislexia no caso de ter inteligência na média, inclusive era uma forma de classificação da dislexia. Por quê? Porque é muito difícil você encontrar essa comorbidade no sentido de uma criança que tem uma deficiência intelectual, ela tem um cérebro que é pouco plástico, um cérebro que não tem muito recurso. Para você encontrar o transtorno específico de leitura, né, é bastante difícil. Então, quando veio o DSM-5, em que o DSM-5 permite essa comorbidade, então hoje você tem sim, você pode ter o diagnóstico de DI e transtorno de identidade no mesmo sujeito, na mesma criança, né? Na prática não é bem assim. Na prática é muito difícil a gente determinar. Então, mesmo sabendo que hoje é possível fazer essa determinação diagnóstica, né? Numa equipe interdisciplinar, eu vou dizer para vocês que é bastante difícil. A gente tem uma certa resistência, porque a gente não consegue chegar, principalmente nós aqui no Brasil, temos essa condição de ter, né, a deficiência intelectual muito mais exposta, muito mais potencializada na vulnerabilidade social, né? Então a gente tem muita dificuldade de entender que aquela criança que mora numa periferia, que tem um risco biológico gestacional, que tem toda uma questão dos fatores da pobreza e também da escola, né? Porque essa criança está inserida, toda essa história dela continua, ela não termina na hora que ela sai de casa, não, ela vai para a escola, ela tem uma escola que é ruim, ela não tem material, ela não tem apoio, ela não tem computador, e é isso que a gente está vendo, por exemplo, agora com a Covid-19 no Brasil. Quer dizer, nós estamos aumentando as diferenças, né? E escancarando essas diferenças. Ou seja, você falar numa aula virtual de uma criança que tem 4 computadores em casa, 4 celulares, é uma coisa. Agora, você falar numa aula virtual, numa família que tem 1 celular, 2 celulares, com 4 pessoas dentro de casa, inclusive algumas pessoas tendo que trabalhar com o computador ou com o celular, né? Então você nem precisa ir muito para a periferia, você pode pensar numa família de 2 pais e 2 crianças. Como é que fica? Você precisaria de 4 equipamentos para fazer todo mundo trabalhar em home office e assistir, então isso não é a realidade, né? O quanto você tem isso, da deficiência potencializada. Então, é muito difícil a gente conseguir identificar, dizer assim, essa criança realmente não está aprendendo a ler, ou está com uma dificuldade, um atraso na aquisição da leitura, porque é uma dislexia, né? Sendo que todo esse contexto está potencializado pelas questões sociais. Então, o DSM-5 ele parece muito, muito favorável para alguns contextos, mas para a nossa prática real, de consultório, né, ampliando a população brasileira e tal, é muito difícil, né? Então a resposta seria sim, você poderia pelo DSM-5. Na prática, é bastante difícil, bastante complexo esse processo. Tatiana, muito obrigada. Acho perfeito o que tu falasse. Até eu estava me recordando de um paciente, ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus, para pegar a medicação de epilepsia no posto. Então, ele convulsionava. E aí, no colégio, ele se sentia discriminado porque tinha aquela convulsão do tipo tônico-clônica, né? Então, que é mais impactante para os leigos olharem. Então, ele já também não queria ir para a aula. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Aí ele acaba no final e aí tu pergunta, ele tem um QI rebaixado? Ele tem deficiência? Ele não problema de aprendizado? Mas tem a floresta toda, né? É verdade, é verdade. É interessante, muito legal isso, né? É a floresta toda, isso mesmo. Na realidade, para o nosso caso, a selva amazônica, né? Eu acho que É verdade. Bom, concordando, né?
Com certeza, concordando no sentido de que, claro, a gente está falando do transtornos do desenvolvimento neurológico, né, onde a deficiência intelectual está dentro dele, que é amplo, né, porque são várias deficiências e transtornos que estão dentro, inclusive o transtorno específico da linguagem, que é a dislexia. Então, nós aqui na nossa prática, nós temos, digamos assim, que depende da situação, mas quando nós podemos fazer testes, fica mais claro identificar se a criança é disléxica ou não, né? O que ajuda muito, porque também tem muitos, pessoas muito boas que desenvolveram excelentes aplicativos e material para ajudar aquela pessoa com o problema da dislexia, que obviamente é um problema de reconhecimento dos símbolos da escrita, né? A criança, ela não, obviamente não consegue ler, ela faz substituições, ela não consegue identificar a sequência da leitura, e obviamente ela não consegue se comunicar, não consegue ler direito, não consegue, então, já gera outros problemas. E, de novo, volta ao que a gente conversou, não vem sozinho, né? A dislexia pura existe, mas ela não é o geral, né? Então, se a gente está falando aqui agora, como nós estamos falando, dos transtornos de todo o desenvolvimento neurológico, e a dislexia está especificamente dentro, porque também está especificamente dos transtornos de linguagem, você tem, às vezes, muitas vezes, né, eu diria que na clínica, principalmente, essa dificuldade de detectar exatamente qual o transtorno que a criança tem. Mas no meu caso, lidando com crianças com déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum que a criança que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seja disléxica também. Tenha dificuldades, obviamente, de aprendizagem e tenha dificuldade específica, porque a dislexia é um transtorno específico, né, da leitura e desse sistema leitor de reconhecimento. Então, é muito comum que venha junto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Show, gente. Olha, mais um pouquinho, dá para espremer essas duas aí, nossa tradutora linda também. Muitos elogios no nosso chat. Obrigada, gente, muito obrigada. Elogios às palestrantes, elogios também à minha pessoa, elogios às nossas tradutoras maravilhosas, ao CRP, que está promovendo essa live linda, e alguns comentários. Nosso querido Dr. Roberto Cruz, que vocês conhecem aqui, nosso parceiro do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde, aqui da Universidade Federal, Fator Humano. Ele também está elogiando aqui nossa live, e ele pergunta, né, em que medida as alterações clínicas do humor comprometem a avaliação de déficits cognitivos na avaliação neuropsicológica. Né? E ele ainda completa que a psicometria moderna ela trabalha com o grau de habilidade do respondente em relação ao grau de dificuldade do estímulo. Então, queria ver se alguém podia comentar para uma de vocês, ou ambas, sobre essas alterações de humor comprometendo, né, a avaliação do déficit cognitivo. O que vocês pensam a respeito? Eu acho que, de novo, né, de uma maneira geral, assim, que se trata também nossa conversa, depende da avaliação do que você está trazendo, esse paciente está trazendo, né, depende do histórico que ele tem, médico, clínico, neurológico, neuropsicológico, se já teve anteriormente, para te fazer essa avaliação, e, obviamente, alteração de humor. Eu estou pensando que a pergunta é uma alteração de humor patológica, né, mas, anyway, se for ou não, obviamente, todo transtorno que você é diagnosticado altera a sua avaliação geral, né, o quadro geral que você vai diagnosticar, obviamente, o tratamento, mas se nós estamos falando disso, das alterações de humor, obviamente também para quando o seu paciente é testado, ou quando ele está passando por um momento de avaliação,
se nós considerarmos que uma pessoa normal já tem uma certa ansiedade em um momento sendo avaliação, não seria diferente com um paciente seu, né? Ele também está sendo avaliado, então eu acho que uma abordagem também da neuropsicologia, que eu acho, defendo muito, é isso que a Tatiana, nós estamos conversando, a Tatiana falou muito bem, a contextualização da situação, do momento que você está com o seu paciente, está passando esses testes, está avaliando ele, né? Está explicando o que está acontecendo, né? A humanização de explicar para o teu paciente o que está acontecendo. É claro que tu não vai fazer isso com um paciente com uma crise de ansiedade, nem tu vai fazer um paciente que está muito nervoso ou está muito deprimido. São situações que tu tem que ter a sensibilidade como profissional de avaliar para que isso não altere o resultado, né, do diagnóstico, que alteraria o resultado do tratamento. Essa é a minha opinião. Sim. Não sei se respondiam. Muito bom. Tati, gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Parece foi super certeira aí na resposta. Talvez só agregar alguma coisa a mais, que seria assim, eu vi que a pessoa que fez a pergunta fez uma pergunta bastante técnica, né, dentro da psicometria e tal. O que é importante? São algumas coisas. Primeiro, assim, quando a gente fala em testes, né, a gente tem que pensar que nós estamos falando numa área que é a estatística, que é bastante forte na psicometria, é uma estrutura estruturante. Né? Os grupos clínicos, eles são levados em consideração no processo de normatização. Então, hoje, um dos critérios para você normatizar um teste em qualquer lugar do mundo, né, são os grupos clínicos que estabelecem as médias. Então, é muito importante que, se você tiver um grupo, na hora que você escolhe o instrumento, você vai avaliar se, de repente, houve uma normatização levando em consideração algum grupo clínico, por exemplo, seria uma depressão ou qualquer outro quadro que você esteja bipolar, enfim, qualquer quadro que esteja sendo levado. Então, isso é muito importante. O outro fator importante é que, para a neuropsicologia, existe uma diferença entre potencial e desempenho. Isso para mim, é marcante dentro da neuropsicologia e que faz toda a diferença no raciocínio neuropsicológico. Uma coisa é você ter o potencial e não exteriorizar esse potencial por algum fator. E os transtornos do humor, eles podem ser quadros que alterem a expressão desse potencial. Ou seja, você tem potencial, mas o potencial não é expresso, ele está inibido, né, porque algum fator, tipo, aqui, né, uma questão do humor, está inibindo. Então, isso é diferente de você ter uma deficiência intelectual. Na deficiência intelectual, você não tem o potencial. Então, você não expressa porque você não tem o potencial. Então, são duas situações diferentes e que vão impactar a forma de desempenhar uma experiência de testagem, um instrumento, ou mesmo uma interação. Resultado. Exatamente. Porque uma delas eu não expresso porque eu não tenho potencial. Então, mesmo que eu tivesse todas as condições adequadas, eu não tenho, porque eu não tenho potencial para expressar. No transtorno do humor, com o que você está falando da avaliação, eu parto do princípio que esse sujeito pode ter o potencial, mas o potencial não é expresso. Então, o que esse transtorno do humor associado vai interferir é na expressão do potencial. Então, por exemplo, se nós pegarmos, não precisa ser nem especificamente um teste de inteligência, mas pegar, por exemplo, uma habilidade visoconstrutiva como a figura de rei. Você pega a figura de rei e aplica numa demência como Alzheimer, e você aplica a figura de rei num sujeito com depressão. Né? Então, o que vai acontecer? Os erros são erros diferentes. O erro do Alzheimer, ele é diferente do erro do sujeito, porque nós estamos trabalhando com uma perda de potencial e o outro não é com perda de potencial. O outro é um congelamento, ele é uma cristalização desse potencial, mas esse potencial existe.
Na demência, existe uma perda aqui. Então, os erros que serão cometidos serão diferenciados. Então, por exemplo, você avaliar uma depressão, você aplicar uma figura de Rey num quadro de depressão, ele não altera o desempenho conforme o passar do dia. Se você aplicar de manhã, ele é independente de você aplicar de noite ou de tarde. Numa demência, isso tem alteração. Ele pode dar um desempenho para você no começo da manhã diferente do começo da tarde. Então, assim, são questões importantes da gente pensar, porque são questões neurológicas, e o outro não é especificamente, o outro é um potencial que está reprimido, mas ele existe, ele está lá. Ótimo, meu Deus, adoro. E o interessante é só complementando, né? A figura de Rey, quando a gente aplica em pacientes que têm hidrocefalia de pressão normal, em questão de 1 hora pré e pós, eles já dão alteração depois que faz a punção licórica. Né? Então, acho que vai bem e concorda com o que você diz, né? Porque ele vem, né, com aquela hidrocefalia, depois drena, né? E aí repete, ele já melhora. Né? Então, interessante como o Rey tem uma coisa que é diferente de uma avaliação para o desenvolvimento, né, infantil, que... Meu Deus, gente, se deixar, eu não paro de falar com vocês, porque isso está maravilhoso. Eu sou suspeita, né? Mas, a propósito, não sou só eu. Só comentar que muita gente está curtindo a nossa live, né? Mandando abraços, elogiando bastante. Adriana Bratz, a Cíntia Riff, Sara Sullivan, Arlete, a Flávia, inclusive, diz que tem saudades de ti, Tatiana, Ana Carolina, Roberto Cruz, muita gente, meu Deus, só agradecendo, né? E alguns comentários também das nossas tradutoras, e falando de bacana essa iniciativa do Conselho de termos intérprete de Libras, e falar um comentário meu agora, particularmente, por quase 10 anos eu fui da equipe de otorrinolaringologia do hospital, simultaneamente com a equipe de neurologia, né? E, inclusive, eu trabalhava com implante coclear, né? Que é chamado vulgarmente de ouvido biônico, né? Que é um implante colocado de forma intracraniana, que é mais indicado para pessoas que têm perda auditiva neurosensorial importante. Então, ali eu percebi a importância, né, de termos, então, pacientes com acessibilidade para poder participar de eventos como esse, né? Eu acho muito, muito interessante. Acessibilidade é tudo, né? Muitas vezes faz toda a diferença, como até a Tatiana comentou, né? De ter instrumentos para poder aprender, né, Tatiana? Gente, eu estou encantada. Eu queria pedir se nossas palestrantes gostariam de ter uma palavra, uma mensagem final. Vamos começar pela Tatiana. Pode ser uma mensagem final e depois a Clarice? Claro que sim. Então, eu acho que eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar a iniciativa do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina pela ação. Eu acho que é um momento em que nós temos que realmente investir nessa união, buscando informação baseada em evidências, né? Então, acho que o que nos caracteriza aqui não é a busca de qualquer informação, é uma informação que está baseada em evidências. E isso é uma coisa que a gente tem visto que se perdeu muito nesse momento da Covid, né? A quantidade de lives que a gente tem visto, a quantidade de veiculação de conhecimento de muito pouca evidência e, infelizmente, a população acaba sendo envolvida, né, com muitas coisas. Então, se a gente pegar curso para pais, curso para profissionais de todos os lados, com uma baixa qualidade e com uma veiculação, muitas vezes, de informações que não procedem e que
que acabam dificultando, né? Além do mais, nós estamos num momento de união de todo o conhecimento, né? Então, nós vamos passar aí os próximos anos verificando, acompanhando todo esse momento que a gente está passando. Então, a gente se comunica, né? Tudo bem? E eu acho que a gente não consegue, nenhum de nós, responder tudo bem. E eu tenho falado isso frequentemente nas oportunidades que eu tenho, e aqui nós temos tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né? Estamos enlutados pelo mundo inteiro, mas estamos em 2 países que vêm fortemente tentando, né, minimizar esse embate que a gente vem vivendo, que está muito mais forte para nós, né, da América, né, dos americanos, e que nos deixam tão enlutados, tão entristecidos pelas pessoas que foram suas vidas foram foiçadas, né, por uma coisa tão básica que é um vírus, e o vírus de uma gripe. Quer dizer, como é que de repente, e aí eu concordo com a Clarice, a gente precisa aprender com isso, precisa reavaliar, ressignificar muitas e muitas coisas. Então eu quero deixar um grande abraço para todos, para esses países, os 2 países enlutados, entristecidos, que nós estamos juntos, que a ciência, por mais que nesse momento tão difícil, né, ainda assim no Brasil conseguiram desacreditar e tentar um movimento de enfraquecimento da ciência brasileira, mas a gente não vai retroceder, né? Então, mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente vai monitorar o desenvolvimento dessas crianças e vai tentar, com todas as forças, continuar essa produção científica brasileira, né? E quero, mais uma vez, agradecer Clarice, agradecer Raquel. Beijo. Obrigada. Querida. Obrigada, com certeza. Obrigada. Eu concordo, concordo plenamente contigo. Acho que agora é o momento mundial, né? Basicamente, nós entendermos, né, que a vida é um sopro, né, de que nós necessitamos uns aos outros mais do que nunca. Agora não se trata de países, né, de fronteiras, mas se trata de todos os profissionais da ciência, principalmente nós, da psicologia, da neuropsicologia, profissionais, estarmos unidos, né, para ajudarmos a todas as nacionalidades, né, o mundo inteiro, a ciência, de uma maneira geral, tem que se unir para isso, porque nós temos, sim, recursos, né? Eu acho que o Dr. Google é muito bom para algumas coisas e péssimo para outras, né? O YouTube também é maravilhoso para nós fazermos lives profissionais e tanta gente boa dando informação gratuita, né? Isso é uma coisa muito positiva, mas também essa avalanche de informação equivocada, de fácil informação e que realmente confunde mais ainda, né, toda a população que busca ajuda, né? Principalmente ajuda, como falando aqui dos Estados Unidos, um país que tem problemas muito sérios no índice de doenças mentais, né? Então, e que agora se agravou com a situação do Covid, obviamente, não só do que realmente o vírus, né, atinge, ataca, e que, claro, tudo isso, na verdade, corresponde ao que eu chamaria assim de um grande sistema, né, mundial imunológico, porque a gente sabe que esse vírus ataca a nossa imunidade, né? E o estresse, os problemas mentais, os transtornos, estressam o nosso sistema e baixam a nossa imunidade, né? Então, claro, o momento que você vai confinar um paciente, como os meus, crianças, adolescentes, que ficam dentro de casa, que precisam se movimentar, estar na escola, gostam de estar com os seus iguais, se encontram em uma situação agora muito difícil, mas acreditamos, né, que a nossa capacidade de adaptação, né, é incrível e devemos potencializar elas com boa informação,
né? Potencializar ela com qualidade, no nosso caso da neurocientífica, qualidade de informação para você melhorar a sua saúde mental e para que a gente possa contribuir para que o mundo inteiro saia dessa pandemia com o mínimo de mortes possíveis, que é o que a gente deseja. Obrigada, gente. É verdade, que interessante, que bom que vocês trouxeram isso, sabe? E uma coisa que a gente nota muito, assim, pelo menos que eu noto agora no hospital, como podemos achar, né, como há um nível considerado de pacientes com alterações neuropsicológicas e COVID, né, especialmente relacionado às tromboses, né, no caso, o acidente vascular encefálico. Então, às vezes a pessoa pensa, mas o que a neuropsicologia tem a ver com COVID? Né? E te digo, tudo a ver. Tudo a ver, né? Não precisa ser só um idoso para ter um AVC por COVID, né? Relacionado à COVID. Uma criança pode ter, por que não? Né? É uma questão de tempo e de contágio para isso começar a chegar mais perto, como sempre, né? E vou confessar uma coisa para vocês: durante anos eu fui da Cruz Vermelha Brasileira e eu nunca vi um clima psicológico como a gente vive hoje relacionado ao Covid. Né? Mesmo em lugares como a Cruz Vermelha atua, né, que vocês sabem que costuma ser sempre um ambiente, de modo geral, um ambiente precário, né? Eu nunca vi o que a gente vê hoje, um sentimento de pesar antecipado no hospital, né? Entre os profissionais, entre os pacientes. Então, é o momento mesmo da gente rever coisas. Querida, né? Raquel, mas vamos praticar o que a gente conversou hoje, né? Principalmente eu recomendo de novo a meditação, todo mundo pode fazer, aumenta a tua imunidade, aumenta a tua defesa, né? Que é o que nós precisamos agora, é o que nós estamos fazendo, a fase da humanidade é de se proteger, é de se reforçar a sua saúde para poder enfrentar essa pandemia. Então, eu continuo e recomendo que a meditação é algo que pode realmente contribuir muito para a nossa saúde mental, psicológica, de todo o nosso sistema, todo físico e mental. Ai, ótimo. E assim, aproveitando e dando um lembrete, né, nessa questão da democratização da informação no YouTube, Instagram e afins, né? Você precisa de informação, não é um blogueiro que vai te dar essa informação. Então procura, né, uma entrevista, um programa, uma live de profissionais que são realmente competentes para te dar. Né? Eu acho que isso também começa pela própria... As pessoas podem filtrar, como vocês falaram, né? O Dr. Google não é o blogueiro lá sem desqualificar, mas eu acho que cada um fala do que é sua competência, né? Então, acho que isso começa por aí, uma boa informação para a gente poder lidar melhor com a situação, né? Gente, muito obrigada, muito obrigada. As pessoas que perguntaram, fizeram comentários, desculpa a questão do tempo, mas se quiserem mandar para o conselho essa sua pergunta e a gente encaminhar, né, para os palestrantes. Muito obrigada, gente. Um abraço obrigada a todos. Obrigada, Fê. Beijo no coração. Meninas lindas, estamos juntas. Obrigada. Obrigada ao pessoal que nos prestigiou, às nossas intérpretes de Libras, ao Conselho Regional de Psicologia, à Comissão de Saúde, né? Doutora Arlete, muito felizardo, muito obrigada, doutora Adriana. Gente, obrigada. Tchau, tchau.